Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Espírito Santo, te convido a estar hoje conosco em mais um dia desse caminho que estamos percorrendo para a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Que possamos, durante esse período, Espírito Santo, ser tocado verdadeiramente por Ti, para que os nossos corações sejam verdadeiramente transformados e que possamos fazer sempre as vontades de Deus. E que também, mãezinha, a Senhora esteja conosco, Que a Senhora coloque seu manto sobre nós e cuide de nós nesse caminhar, para que possamos ser firmes na nossa decisão. Então, hoje, 19º dia, e a gente vai falar sobre o silêncio interior e a escuta da voz de Deus. Para falar sobre isso, a leitura sugerida é Lucas capítulo 10, versículo de 38 a 42. Marta e Maria. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Que essas palavras possam produzir em nossos corações frutos verdadeiros, Que os nossos corações também, diante de tudo que nós estamos caminhando, possa estar sendo essa terra fértil, para que a cada palavra, cada reflexão, a gente possa ter verdadeiramente frutos, Frutos aí que nos levem mais para próximo de Deus. Então, quando a gente olha essa passagem, para mim é uma passagem muito forte, uma passagem que me toca sempre muito, Eu sou uma pessoa muito agitada e que muitas vezes, por conta desse meu agito, a gente perde grandes oportunidades ali de ouvir a voz de Deus. A gente acaba tomando até ações que podem não ser as melhores ações para aquele momento. Por quê? Porque a gente está ali sempre bem agitado. Então, o que Deus vem nos pedir, nesse tempo, é que a gente entenda que a gente precisa silenciar para ouvir a voz dele, E esse silenciar é o quê? É estar em intimidade com ele, como a gente já vem fazendo. E a gente entender que uma vez que a gente põe a nossa confiança em Deus, a gente precisa realmente colocar. Muitas vezes nós falamos, eu rezei e coloquei a confiança em Deus. Mas a gente sai desesperado, querendo tomar um monte de ação, porque a gente não confia que aquilo vai ser feito. Então, que a gente possa fazer essa experiência, Essa experiência de confiar. De não ser ali como Marta, que ficou apavorada e quis sair resolvendo, mas que possa, estar aos pés de Jesus. Muitas vezes, principalmente nos momentos mais turbulentos da nossa vida, o que a gente precisa é respirar, E ir ali atrás da palavra. E com isso a gente acaba tendo muitas vezes a solução. Eu sempre costumo dizer que muitas vezes o apavoro ele piora a situação do que resolve. Então é muito importante a gente ter essa intimidade e saber silenciar, saber esperar também. É uma outra questão, Porque às vezes a gente quer que tudo se resolva de uma maneira que não é a maneira que Deus deseja. Então, que a gente possa verdadeiramente confiar, Colocar a nossa confiança em Deus. Que a gente possa ser um pouco mais como Maria, que era ali uma das irmãs que ficou ao pé de Jesus, que não se importou só no fazer, a gente sabe que muitas vezes nós precisamos também ter as nossas ações. Por exemplo, a nossa decisão de se consagrar é uma decisão nossa, mas que passa por um caminho de quê? De intimidade com Deus. Então a gente precisa entender se todas as nossas ações são ações que a gente entende que nós que somos responsáveis por resolver tudo, ou se a gente entende que nós precisamos ter uma ação, colocar o pé para que Deus vá pôr no chão. E que conforme as coisas vão acontecendo, às vezes de maneira diferente do que a gente pensa, a gente mesmo assim vai confiando ainda mais em Deus, porque a gente consegue enxergar esse detalhe, Esse cuidado de Jesus em nossas vidas, De Deus em nossas vidas. Aqui na meditação a gente vai ter. O silêncio interior é a prática de acalmar nossa mente, coração, espírito para criar um espaço onde possamos ouvir a voz de Deus.
Em um mundo repleto de ruídos e distrações, essa prática se torna essencial para quem busca uma vida espiritual profunda e autêntica. Quando falamos em escutar a voz de Deus, nos referimos a abrir nosso coração e nos tornarmos sensíveis à sua presença, permitindo que ele nos guie em nossa decisão, nos conforte em nossas angústias e nos revele suas verdades. Então, aqui também o silêncio é algo que a gente pode, né? Uma das coisas que traz e ajuda a gente a ter esse silêncio é a adoração. É estar ali em frente a Jesus e realmente estar, né? Entender ali Jesus como um grande sol que manda ali pra gente, né? Todos aqueles seus raios e que isso transforma verdadeiramente a nossa vida. E para que a gente também consiga fazer esse silêncio interior, um passo muito importante é essa intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela se dá através de um estudo da palavra, ela se dá através de ir mais frequente à Eucaristia, ela se dá também na busca da confissão. Então, tudo isso que a gente busca é como se fosse alimento que vai nos ajudar a crescer e com isso a gente vai conseguindo aí silenciar. Por quê? Porque a partir do momento que a gente vai desapegando das coisas do mundo, vai começando a reinar dentro de nós uma paz de Deus. E essa paz, ela é o que traz esse silêncio. E uma das coisas também acho que muito importante é a gente muitas vezes dar um tempo para as coisas acontecerem, né? A gente não pode negociar com a gente, como que eu posso dizer? A gente não pode negociar com coisas que dizem que ser inegociáveis. Então, muitas vezes as pessoas querem que a gente tome decisão muito rápido, as pessoas querem várias questões e a gente precisa silenciar e ouvir a voz de Deus. Então, tudo aquilo que vem no desespero não é de Deus. Deus, ele traz essa paz. Então, que a gente possa também ir pedindo para que o Espírito Santo nos mostre em cada situação o que é de Deus, o que não é de Deus e como que a gente pode, né, lidar com aquela situação. Silêncio interior não é simplesmente a ausência de sons, mas um estado que deixamos de lado as preocupações, ansiedades, pensamentos que ocupem nossa mente. Nesse silêncio, abrimos espaço para que a graça divina atue em nós, transformando nossa alma e refinando nossa escuta para perceber os sussurros de Deus. Nossa vida agitada e nossas preocupações constantes muitas vezes abafam essa voz. Cultivar o silêncio interior é, portanto, um ato de confiança e de abandono à vontade de Deus. Precisamos desacelerar e olhar para o interior, pois é na quietude, no nosso coração, que o Senhor faz morada. Então, muitas vezes a gente tem uma vida corrida, mas a gente precisa fazer uma organizar a nossa vida para que a gente tenha tempo com Deus. E tá tudo bem, às vezes, ter um dia que tá um pouco mais corrido, mas que a gente não possa, que a gente não se acostume a estar sempre nessa mesma rotina. Que a gente entenda que a gente precisa desse tempo com Deus, que isso é necessário até para que as outras coisas fiquem um pouco mais tranquilas, né? Porque se a gente vai tirando de Deus, tirando esse espaço de Deus, a gente vai se afastando cada vez mais. E aí fica mais difícil a gente ter esse silêncio interior, né? Para reconhecer a voz de Deus, porém, é fundamental cultivar uma intimidade com Ele. Se não nos aproximarmos do Senhor com frequência e humildade, corremos o risco de confundir sua voz com as nossas próprias vontades ou com ruídos do mundo. A intimidade com Deus se destrói pela oração constante, pela meditação de sua palavra e pelo desejo sincero de conhecê-lo e servi-lo. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais facilmente reconhecemos suas inspirações e sua vontade para a nossa vida. Escutar a voz de Deus, então, exige uma proximidade e entrega, que nos levam a silenciar o ego e as distrações para nos tornarmos mais receptivos à sua orientação. Então, também algo que fica muito forte é que se a gente realmente, né, quer ouvir a voz de Deus, a gente precisa também ir se desapegando de algumas coisas, né? Que a gente precisa ir tirando o nosso orgulho. Nesse processo, Deus nos fala de diversas formas, por meio da oração, das escrituras, da vida dos santos, até mesmo de experiências simples do dia a dia. Contudo, para que possamos perceber suas mensagens, precisamos primeiro reduzir o ruído em nosso interior. Isso envolve domar o fluxo de pensamento desordenado, colocar de lado nossos julgamentos e abrir nosso ser para a presença divina. Então a gente também precisa estar atento a tudo aquilo que nos afasta de Deus. E quando a gente perceba, né, que a gente peça isso para o Espírito Santo, que a gente logo desvie disso, né? Para que a gente possa ir tendo esse silêncio dentro de nós. O silêncio interior é também um caminho para autoconhecimento. Ao nos calarmos diante de Deus, podemos perceber as áreas de nossa vida que necessitam de cura e transformação. No silêncio, ele nos revela nossas faltas e virtudes. Nos ajuda a compreender melhor nossos próprios sentimentos e intenções e nos convida a uma mudança de vida.
Nesse processo, Nossa Senhora é um exemplo perfeito de quem cultivou o silêncio anterior. Ela soube meditar e guardar tudo no coração, escutando e acolhendo com amor a vontade de Deus. Seu exemplo nos ensina a encontrar no silêncio na paz necessária para acolher o que Deus deseja nos dizer. Nossa Senhora, quando soube, né, de tudo que ela passaria ali, ela não foi correndo para contar para todo mundo. Ela contou para aquelas pessoas que ela entendia que faziam sentido, porque ela entendia e ouvia a voz de Deus. Ela conseguia sentir o que ela precisava. Então, que a gente possa também ter esse coração que enxergue, né? Que através do nosso coração a gente possa sentir, né? Que a gente tenha essa experiência de estar sensível ao que Deus vem nos dizer e nos propor. Praticar o silêncio interior é um ato de humildade, aceitar que não temos todas as respostas e que precisamos de orientação de Deus. É um exercício que exige desprendimento e confiança. No silêncio, reconhecemos que nossas inquietações só encontram respostas verdadeiras em Deus e ao permitir que Ele nos fale, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer. Por fim, o silêncio interior é um convite para estar na presença de Deus, para deixar de lado as preocupações terrenas e descansar nele. Quando silenciamos o coração, estreitamos nossa intimidade com ele e nos tornamos mais capazes de distinguir a sua voz em meio às distrações. Neste descanso, damos espaço para que ele nos transforme. No silêncio, o Senhor nos molda, nos fortalece e nos conduz para mais perto dele. Assim, aprender a cultivar o silêncio interior e a escuta da voz de Deus nos ajuda a viver de forma mais alinhada com sua vontade, mais preenchidas de sua paz e mais abertas a amar e servir como ele nos convida a fazer. Então, para que a gente possa também silenciar, a gente precisa nos afastar de tudo aquilo que é distração, né? Então, assim, eu vou entrar no momento de oração e tô ali com o meu celular. Ou eu tô, enfim. Então, a gente precisa ir tirando. Então, se eu percebo que enquanto eu uso, por exemplo, o celular, eu vou fazer uma oração, vou usar meu celular, e aí alguém vai me chamar e eu vou me perder ali. Então, que eu possa achar outros meios de fazer minha oração, né? Que eu possa fazer minha oração com materiais em papel, ou que eu possa colocar, por exemplo, o meu celular em modo silencioso. E por aí vai, né? Às vezes a gente também pensa, precisamos, né, ter o nosso espaço para conseguir silenciar. Então, algumas pessoas moram junto com a família, né? E é importante que para que a gente possa escutar a voz de Deus, que a gente tenha esse espaço, né? Esse espaço mais silencioso também, que a gente possa realmente se concentrar naquilo que a gente está fazendo ali, né? Na palavra de Deus, nas nossas orações, porque senão a gente vai se perdendo. Então a gente vai fazendo tudo mais ou menos e no final do dia a gente não sabe nem o que a gente está escutando, se é a voz de Deus, se é a nossa vontade, o que está acontecendo. Então também é muito importante a gente buscar ter esse espaço, né? E também ter o tempo com Deus. Deus tem que estar com a gente o dia inteiro, mas que a gente possa, né, determinar um tempo por dia para o estudo da palavra, para rezar o Santo Terço, para poder fazer as nossas orações. Se a gente tiver disponibilidade de fazer uma adoração ao Santíssimo, né? Então ir até a igreja fazer essa adoração, ir na Santa Missa, se possível diariamente. Então que a gente também possa fazer tudo isso para que a gente possa, através dessa experiência, cada vez mais ir silenciando essas vozes que tem, né, dentro de nós que não são as vozes de Deus. E eu posso dizer que a Santa Eucaristia Diária, ela é aí uma grande ajuda para a gente ir se silenciando também, da gente podendo ir escutar, para a gente escutar mais as vozes de Deus, né? Porque ela também é como se fosse uma vitamina, um alimento que vai ali nos fazendo crescer, né? E nos ajudando a entender ali o que Deus quer para nós, né? Tentando tirar um pouco do que é os nossos desejos. Na minha rotina diária, reflexões. Na minha rotina diária, tenho me identificado mais com Marta, agitada e preocupada, ou com Maria, atenta na presença de Deus? Por quê? É muito importante também que a gente não entenda que Maria ficou ali e significa que agora a gente não precisa fazer nada das nossas obrigações. Né? A gente precisa sim, só que a gente precisa ter uma vida ordenada. A gente não pode estar sempre preocupado. Então, assim, eu tenho um trabalho, eu vou cumprir com o meu trabalho, mas que eu entenda que o trabalho ele ocupa um espaço, mas que Deus também ocupa e que Deus é em primeiro lugar. Então, que eu possa ter o meu momento de oração, mas que eu também cumpra com as minhas obrigações no trabalho, com a minha obrigação na minha família. E aí você pode ver, né, se tem algum lugar que você tem sido mais Marta do que Maria. Porque às vezes também, diante de cada lugar que a gente vai estar, a gente vai ter que ser um pouco mais de Maria no sentido de confiar mais, de pedir mais ajuda de Deus. Nem tudo vai estar
Nem tudo nós vamos conseguir resolver sozinhos. Em quais situações percebi que estou mais preocupado em fazer para Jesus do que estar com Jesus? Aqui também é algo muito forte, né? Principalmente pra gente que às vezes serve até na igreja, né? Que a gente precisa olhar esse fazer mais do que estar. A gente precisa sim servir, né, a Deus. A gente precisa estar ali na comunidade, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar cuidando do que é de Deus e esquecendo de Deus, né? Porque a gente precisa estar com Ele, né? Estar com Jesus. Então, o que que você entende? Que você está mais preocupado em fazer ou ser? E aí, aqui, ou estar, né? E esse estar é o que? A gente precisa se preocupar primeiro em ter uma vida íntima com Deus. E através dessa vida íntima com Deus, a gente vai transbordando, e aí sim a gente pode fazer, né? E aí o fazer nosso muitas vezes nem é tanto em ação, às vezes é só sendo quem nós somos, né? Que passos práticos posso dar para priorizar momentos de intimidade e escuta atenta da palavra de Deus, como fez Maria? Então, assim, eu já falei aí durante as nossas reflexões, mas pode ser que Deus toque algo também aí no seu coração de diferente, né? Então, às vezes, ter um espaço só seu para oração. Às vezes, você pode acender uma vela, você pode ter ali um santinho, tudo aquilo que te ajude a te remeter a isso, né? Deixar o celular longe enquanto está fazendo essa oração, ter um tempo para isso, né? Ir, por exemplo, à Santa Missa diariamente, e por aí vai. Então, que a gente possa pedir ao Espírito Santo que ele nos ajude dentro das nossas capacidades, né? Dar novos passos, né? Oração do dia. Senhor Jesus, ensina-me a silenciar o meu coração para que eu possa ouvir a tua voz. Ajuda-me a deixar de lado as preocupações e agitações que me afastam de ti. Que, como Maria, eu escolha sempre a melhor parte, sentando-me aos teus pés e escutando com atenção. Mãe Santíssima, ajuda-me a cultivar o silêncio interior, para que a minha alma esteja aberta à presença de Deus e atenta ao seu chamado. Amém. Ave do mar estrela, de Deus, mãe bela, sempre virgem, da morada celeste e feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ó atenta, que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos em vida segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Espírito da verdade, tem de piedade de nós. Espírito da sabedoria, tem de piedade de nós. Espírito da inteligência, tem de piedade de nós. Espírito da fortaleza, tem de piedade de nós. Espírito da piedade, tem de piedade de nós. Espírito do bom conselho, tem de piedade de nós. Espírito da ciência, tem de piedade de nós. Espírito do santo temor, tem de piedade de nós. Espírito da caridade, tem de piedade de nós. Espírito da alegria, tem de piedade de nós. Espírito da paz, tem de piedade de nós. Espírito das virtudes, tem de piedade de nós. Espírito de toda graça, tem de piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem de piedade de nós. Purificador das nossas almas, tem de piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tem de piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tem de piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem de piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tem de piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tem de piedade de nós. Alegria dos anjos, tem de piedade de nós. Luz dos patriarcas, tem de piedade de nós. Inspiração dos profetas, tem de piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem de piedade de nós. Vitória dos mártires, tem de piedade de nós. Ciência dos confessores, tem de piedade de nós. Pureza das virgens, tem de piedade de nós. Unção de todos os santos, tem de piedade de nós.
Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa consolação do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoei, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que na mesma Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem benigna, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho de justiça, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos, Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde de alma e corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nestes dias meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque sou vossa, ou incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade e coisa vossa. Amém. Estivemos e permaneceremos sempre reunidos em nome de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!